Shalom, Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Teshuvah Total e nessa noite maravilhosa de terça-feira, nós teremos mais um Momento do Hebraico. Que maravilha, né? Aprender a língua santa, a língua Kadosh, Lashon Kadosh, a língua santa, a língua da Escritura Sagrada, a língua dos ensinos do Eterno, a língua da criação. Hashem, que maravilha! Para conhecermos realmente o que o Eterno ensinou à humanidade. Então, mais profundamente, com mais detalhes, com mais propriedade. Você precisa aprender o hebraico e aqui estamos para isso, para te ajudar, pouco a pouco, a você ir aprendendo a entender os textos bíblicos, as expressões bíblicas. E para isso só se aprende na prática, gente. Se aprende lendo a Escritura Sagrada. E o momento do hebraico é exatamente te ajudar trazendo textos. E os textos que nós estamos escolhendo nessa temporada do Momento do Hebraico, nesse primeiro ano do Momento do Hebraico, são exatamente os textos das porções semanais, da porção da semana, Parashat Hashavua, a porção da semana. E nessa semana nós estamos vivenciando, em Israel se estuda durante esta semana a Parashá Matot. Parashá Matot, então, que significa em hebraico tribos. Então, vamos rapidamente para alguns textos dessa maravilhosa porção. Nós vamos ler apenas 2 textos dessa porção, com um assunto fundamental para a vida humana, fundamental para o ser humano, tá bom? A Torá é extremamente moderna, ao contrário do que muita gente pensa. A linguagem da Torá é para ontem, hoje e eternamente. Nunca passará. Porque esse livro não veio da mente, da intenção, do coração humano. Veio diretamente do Eterno, o Criador de todas as coisas. Então, abra o seu coração, que quando estivermos estudando esses textos, o Eterno vai falar contigo com certeza. Mas para isso, você precisa abrir o coração. Então, abra o coração e vamos agora estudar o Ivrit, o hebraico. Vamos estudar o hebraico com esse texto, Bamidbar, Números, capítulo 30, verso 2. Vamos ler o verso 2 e o verso 3. Eu acredito que exista alguma diferença de numeração de verso para com as versões traduzidas, por exemplo, pela Almeida. Na Almeida, esse verso que vamos ler é o verso 1. E nas versões judaicas é o verso 2. É apenas o número do verso, tá? O outro verso que vamos ler é o verso 3 nas Bíblias judaicas e o verso 2 nas Bíblias cristãs. Mas somente o número que vai mudar. Vamos lá. Vai daber e falou Moshe El Rashei para os Rosh em hebraico, cabeça, Rashei, cabeças plural, cabeças ou lideranças, Matot, das tribos, Matot, plural, tribos, Mate, tribo, Matot, tribos, de novo, Mate, tribo, Matot, tribos. Mate em hebraico tanto significa tribo como significa também vara, cajado. Ok? Matot, tribos, varas, cajados. Mesma coisa. É óbvio que aqui não se trata de uma vara, de um cajado. Se trata realmente das tribos. Por quê? Porque aqui está falando dos cabeças das tribos, dos cabeças dos cajados, dos cabeças das tribos. Ok? Tribos. Tradução, tribos.
Mas é interessante a palavra tribo ser associada à mesma palavra que é para cajado, vara. Por quê? Porque todas as tribos de Israel são necessariamente, fundamentalmente, patriarcais. É a mesma palavra em hebraico no português, patriarcais. Quem? Sim. Patriarcais. Por varas. Lembre-se, por exemplo, vocês já estudaram isso na Parashá Korah, quando houve aquela revolta e alguns ficaram com dúvida se realmente Korah tinha razão, né, em reivindicar ser ele o sumo sacerdote, ou quem sabe outro, já que todos eram santos, entre aspas. Então poderia ser de qualquer tribo. Por que da tribo de Levi e por que Aaron? Então lembre-se que o Eterno pediu que cada tribo enviasse uma vara. Há um trocadilho. Cada tribo cada matê enviasse uma vara. Que seria enterrada, as 12 varas, e no outro dia se tirava, e a vara que estivesse com vida, que estivesse toda florida, né, era escolhida, e foi justamente a de Aaron. Quem? Vai daber Moshe el Rashei Hamatot, e falou Moshe para os cabeças das tribos, Livnei, pelos filhos, tribos, pelos filhos Israel, pelos filhos de Israel, Lemor, dizendo, Ze hadavar, esta é a palavra, davar, palavra, Ze hadavar, esta é a palavra, Asher que tzvá, ordenou Adonai, ordenou o Eterno. Observe que o termo ordenar, da ordem, tzvá, é a raiz da palavra mitzvah. Se eu colocar aqui um mem, se torna mitzvah, mandamento. Tzvá, ordem. Mitzvah, mandamento. Mesma raiz, mesma palavra, mesma coisa, mesma raiz, mesmo sentido. De mitzvah, nós temos mitzvot, que é muito mais conhecido até que mitzvah, porque na maioria das vezes dos textos bíblicos não aparece mitzvah, aparece mitzvot. Aparece mitzvah também algumas vezes, mas mitzvot aparece em maior número. Mandamentos. Mas tudo faz parte da mesma raiz, e a raiz é essa aqui, como está aqui. Tzvá, ordem, uma ordem. Então qual foi a ordem que o Eterno deu para Moshe falar para os filhos de Israel, mas por intermédio dos cabeças, dos líderes dessas tribos? Aqui está verso 3, a ordem do Eterno. Ordem essa, que não só deve ser entendida e deve ser compreendida no sentido, foi apenas para os filhos de Israel. Essa ordem do Eterno é para toda a humanidade. A pessoa obedece ou não. Se a humanidade, se o ser humano de qualquer tribo da humanidade, ou seja, de qualquer povo, de qualquer língua, de qualquer raça, que deseja obedecer ao Eterno, deseja ser feliz, deseja ser abençoado, obedece ao que o Eterno diz, presta atenção ao que o Eterno está dizendo. Vamos ver o que é que o Eterno está dizendo. Se você colocar em prática, você vai ser feliz, você vai ser abençoado. Infelizmente, as pessoas, o ser humano, ele quer absorver para si todas as bênçãos que a Escritura diz, mas não quer dar atenção aos mandamentos,
Não entendendo eles que nós só usufruímos das bênçãos quando obedecemos. Se não colocar isso na mente, não adianta fazer nenhum tipo de campanha para ser abençoado, porque a bênção só vem quando abrimos a porta para ela. Assim também é a maldição, que só vem para nós quando abrimos a porta. E como assim abrimos a porta? Através das nossas escolhas. Quando escolhemos a bênção ou a maldição, disse o Eterno. Coloco por intermédio de Moshe, coloco diante de vocês todo dia a bênção, brachá, e a maldição, ukelalá. A bênção, o texto continua, a bênção, quando derem ouvidos à minha voz e obedeceres aos meus mandamentos. A maldição, quando não ouvires a minha voz e se desviares do caminho para seguir outros deuses. Então vamos lá. Verso 3. Vamos aprender. Ish, um homem. Ishki, quando um homem. Idor neder. Vocês já viram isso, vocês que estudam o momento do hebraico conosco já há muito tempo, desde que começou. Todos os momentos do hebraico eu consigo enxergar esse tipo de situação de linguagem hebraica, que é a repetição de uma palavra flexionada para dar um plus. Para dar ênfase. Então, quando o homem idor neder, votar um voto, ao pé da letra é isso, porque é a mesma palavra, neder e dor, mesma coisa. Só que aqui é a ação, votares um voto, porque o Yud é a ação. Fizeres um voto. Tá? Quando o homem fizer um voto, essa é uma ação, porque é algo que o próprio ser humano faz. O voto, toda promessa é algo inerente ao ser humano. É o ser humano que quis fazer. Ele não é obrigado a fazer. Ele faz porque ele quer. Ele faz porque ele está num momento de extrema alegria. E aí faz um monte de voto, promessa, juramento. É a mesma coisa. Ele faz ali porque ele está muito feliz, muito alegre, cheio de alegria, entusiasmado. Aí ele faz o voto. Está empolgado, ele faz a promessa. Dá com a língua nos dentes, faz a promessa. Que mais? Também quando ele está num momento ao contrário agora, de extrema agonia, em perigo, para ele, que nós somos muito imediatistas, nós achamos que é o fim, que acabou, e que se algo não acontecer, estamos acabados. Aí também fazemos promessas, votos. Se conseguir sair dessa, se eu conseguir me livrar disso, eu vou fazer isso, isso e isso. E fala, e promete. Bom, se quando um homem fizer um voto, uma promessa, ladonai ao Eterno, ou, é a mesma coisa na nossa língua, ou, em hebraico não tem o som, é ou. Um voto, uma promessa, ou, rishavá, Shevuá. Vocês se lembram muito bem o que significa Shevuá. Shevuá vem da palavra Sheva, 7,
que depois temos a palavra Shavua, semana, e também temos a palavra Shevuá, todas a mesma raiz 7. Sheva, 7, Shevuá, semana, Shavua, semana, Shevuá, juramento, compromisso, promessa, sinônimos, sinônimo de neder. Uma coisa ou outra, tudo a mesma coisa, são sinônimos. Agora veja, se um homem fizer para o Eterno um voto ou um juramento, e aqui nós temos as duas palavras que é a mesma coisa de neder, né? Rishavá, shevuá, ou jurar um juramento, votar um voto, ou jurar um juramento. Ao pé da letra é isso que está escrito na Torá. Linguagem bem infantil. Aí depois vem leessor, por Issar. Essor e Issar, também repetido para dar ênfase. O que é a palavra Issar? Issar quer dizer amarrar, atar, prender. Eu amo o hebraico, é maravilhoso. Então, quando a pessoa faz um voto ou um juramento, o que acontece com ela? Ela fica atada, presa, amarrada, al-nafsho, sobre a sua alma. O voto, a promessa, o juramento fica amarrado, atado. É isso mesmo. Amarrado, atado, sobre a sua alma, nafsho, não é sobre o seu espírito, não, sobre a sua alma, nafsho, nefesh, a escritura toda é nefesh, al nafsho, sobre a sua alma. Porque quem é que faz o voto? Nefesh. Quem é que transgride? Quem é que peca? Nefesh, a alma. Quem é que precisa de redenção, de remissão, de purificação? Nefesh. Quem será julgada? Nefesh, alma. Porque é melhor você perder a sua vida do que você perder a sua nefesh, a sua alma. Podem tirar a sua vida e tudo, mas não podem tocar na sua nefesh, a sua alma. É isso que a escritura nos chama, nefesh, 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 alma. Então você acredita no que você quiser. Eu prefiro acreditar na escritura, no Eterno, que nunca me enganou. Eu tenho vários exemplos. Por que eu não vou confiar nele? Vou confiar em todo tempo, em todo momento, em tudo que estiver na escritura. Eu vou confiar plenamente. Não confio em religião nenhuma. Nenhuma. Eu não. Hasve Halila, que nunca aconteça. Hasve Halila, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Eu acredito no Eterno. Você acredita em quem você quiser. Eu e a minha casa, como disse Yehoshua, serviremos ao Eterno. Confiaremos plenamente sempre no Eterno, na sua palavra. Eu não quero saber, mas a religião, não quero saber o que tal religião fala, tal religião ensina. Ó. É pior do que, para mim, é pior do que estrume. Porque estrume, pelo menos, eu coloco nas minhas plantas aqui no jardim, e é maravilha. Mas o que as religiões ensinam, o que as doutrinas pagãs, as doutrinas humanas ensinam, não serve para adubar a planta, não serve. Vamos lá. Só serve para encher a cabeça do ser humano e tirá-lo do caminho da salvação, do caminho da libertação para o Hashem, o caminho maravilhoso do Eterno. Então a sua alma está amarrada, a sua Issar, Leessor Issar, ainda dá um, né? Por amarrar, né? Por atar amarrando sobre a sua alma. O voto, o juramento está amarrado à sua alma. Que coisa
Veja que perigo é quando você lê no ivrit, no hebraico, é muito mais séria a situação. Agora observe, lo yahel, profanar, não, ou contaminar, profanar, não contaminará, não profanará, devarou, é a palavra davar em hebraico, palavra, não contaminará. Não, preste atenção, não contaminará, não manchará, não sujará, não profanará, ou seja, tornar comum, devarou a sua palavra, o que você falou, o que você prometeu. Que Kechol hayotze mipiv yaseh. Conforme tudo que saiu, yatzá. Semana passada nós vimos essa palavra. Yatzá, sair. Conforme, Kechol, conforme tudo, Kechol, Chol, ou Kol. Kulam, todos. Kol, tudo. Kechol, conforme tudo. Hayotze, tudo que saiu, mipiv, da sua boca. Yaseh, assar em hebraico, fazer, praticar. Tudo que saiu da sua, conforme tudo que saiu da sua boca, faça, pratique, pague. Prometeu, cumpra. Prometeu, sua alma está amarrada ao voto, à promessa, ao juramento que você fez. Olha só como é perigoso isso. É por isso, gente, que o hebraico nos ensina, aprenda isso. Olha aqui a palavra neder, voto, nun, dalet, resh. É isso? Neder, voto, possui uma amarração, uma ligação, possui são compatíveis essas duas palavras, uma ligação incrível, são equivalentes à palavra Hamor. Neder e Hamor possuem uma ligação muito forte. Observe, a palavra Neder, ela possui o seguinte valor numérico: 50 do Nun, 4 do Dalet, 200 do Resh. Se você pegar o Aleph Bet, dá para você compreender esses números perfeitamente, tá? As 9 primeiras letras são unidades, as 9 próximas são dezenas e as 4 últimas são centenas, tá? Do 1 ao, na ordem do Aleph Bet. Do Aleph ao Tet são unidades, do 1 ao 9. Aleph ao Tet. Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, por aí vai. Dalet 4, até chegar ao Tet, 9. Agora, as 9 próximas são todas dezenas, começando do Yud e indo até o Tzadik, 90. E as 4 últimas são centenas, começando com o Kuf, com 100, e terminando no Tav, a última letra do Aleph Bet, 400. Muito simples o formato do Aleph Bet, bem rudimentar, mas extremamente útil, e dá para se entender como realmente a Escritura Sagrada não se perdeu nem o Yud e nem o Quds, por causa da soma, da gemátria. Gemátria nada mais é que a soma das letras. É isso, não tem nenhum mistério nisso. Baruch Hashem. Por que Neder e Hamor, jumento, possuem equivalência? Porque assim como Neder, que tem 254, 200 mais 4, 204 mais 50, 254, Hamor, com Het com 8, Mem 40, Vav com 6 e Resh 200. 254 também são equivalentes. Agora, me explique por que são equivalentes. Porque o voto, o que é que o voto tem a ver com o jumento?
A palavra ramor em hebraico, jumento, na língua hebraica, o jumento, é um pouco diferente do que é a conotação no português. Na nossa língua, a conotação de jumento burro, jumento, é exatamente uma pessoa que não tem sabedoria, que não tem inteligência, que não tem, né? Mas, na língua hebraica, no ivrit, inclusive nós temos um personagem bíblico com este nome, Hamor, que não era do povo de Israel, mas era de um povo que falava o mesmo ivrit, o mesmo hebraico, porque os habitantes de Canaã falavam ivrit, falavam hebraico. Eu estou falando de Hamor, o pai de Shechem, o pai de Siquém, Hamor, jumento. Mas como é que coloca o nome jumento no ser humano? A conotação do hebraico dessa palavra significa uma pessoa que suporta cargas, uma pessoa que aguenta as cargas no seu lombo, nas suas costas. O fardo, ele suporta o fardo, ele carrega um fardo, é muito pesado, é como um jumento, Hamor. Então não é uma conotação ruim em si, quer dizer que ele suporta a carga. Por exemplo, um dos filhos de Yaakov foi chamado de Hamor. Quem? Qual tribo? Existe uma tribo de Israel que no seu estandarte, o animal relacionado a ela é um Hamor, é um jumento. Qual delas? Quem? Sim. Issachar é um Hamor, é um jumento, ossudo. Gerem, em hebraico, Gerem, ossudo, suporta cargas. Agora preste bem atenção. Qual a ligação? Eu entendi a conotação do jumento. Então a ligação entre voto e jumento? Gente, quem faz um voto, a Torá não disse que a sua alma fica amarrada? Sobre a sua alma. Al-nafsho, sobre a sua alma. Isso quer dizer o quê? Sobre aonde? Em cima. Aí, qual é a conotação? De carga. Uma carga que fica nas costas. Como um jumento. Então, quando você abre a sua boca e faz uma promessa, quando você abre a sua boca e faz um voto, não importa se é para o eterno ou para o próximo. Se você faz para o próximo e descumpre, você descumpriu a sua palavra contra o eterno. Então, tanto para o eterno como para o próximo, não importa. Quando você faz uma promessa, um voto, um juramento, você tem um peso nas suas costas. A sua alma está amarrada àquilo. Enquanto você não pagar, esse peso está nas suas costas. Como um jumento. Para que estar carregando um fardo tão pesado que muitas vezes não podemos nem carregar? Poderíamos ser mais felizes se não tivesse tantas cargas nas nossas costas. Poderíamos ser mais felizes, mais abençoados, se não precisássemos levar tantas cargas, tanto peso na nossa caminhada de Teshuvá. É por isso que muita gente não sai do estágio, não muda, não sobe o degrau. Por quê? Porque tem muita carga nas costas. E grande parte dessas cargas, além de doutrinas humanas, além das cargas que as religiões colocam, mas colocam para valer, ainda tem os votos, as promessas. Para que ficar prometendo? A Torá está dizendo, quando você faz isso, amarra a sua alma. Coloca uma carga sobre as suas costas. E você é um ser humano, não é um jumento, é um ser humano. Você não tem que estar carregando peso. Você tem que estar leve. Você tem que, para poder respirar melhor, para poder andar melhor, para poder seguir melhor, para poder avançar na sua vida. Então para de prometer, porque enquanto você não paga a promessa, você está amarrado, bloqueado. Eu estou falando a verdade de peito aberto para vocês. É uma tristeza isso, é uma coisa horrível.
Você faz uma promessa e faz outra, e faz outra, e faz outra. Depois você se esquece. Mas a pessoa que você fez, não se esquece, não. Está ali esperando. É melhor você não prometer nada. E quando você puder, você faz o que você pode fazer. Não precisa, para poder fazer algo por alguém, prometer antes. Quer abençoar alguém? Abençoa. Mas não promete, vou fazer. E se não fizer? E se não conseguir? Mas, e agora? Como é que fica? A Torá nos ensina, através da própria Gemátria. Pronto, agora sim. Através da própria Gemátria, a Torá nos ensina. Um voto é como um jumento que carrega as cargas. Quero ler para vocês ainda na Torá sobre esse assunto, que será amplamente explicado com muitos detalhes. Acredito que pelo Moré Daniel. Beijo para você, meu amigo, meu irmão. Saudade de ouvir a sua voz, essa voz alagoana, né? Maravilhosa, com suas reflexões profundas. Estendo essa saudade mais ainda à Morá Daisy, né? Todo mundo com saudade dela, todo mundo com saudade das vozes femininas, Daisy e minha querida irmã Márcia. Mas, no tempo delas, quando elas estiverem prontas novamente, para o Hashem. Vamos lá. Kitidor Neder, mesma coisa. Devarim, Deuteronômio 23, 21. Quando votares um voto, quando fizeres um voto ou uma promessa, Ladonai, ao Eterno, Elohecha, teu Elohim, Lo teacher lechalmo, não ficarás atrás para pagá-lo. Atrás, atrás. Ou seja, não vai ficar demorando, não vai demorar, atrás. Ficar atrás, né? Ficar para trás, ou seja, demorar. O que é ficar para trás? Ficar para trás é porque você está muito lento. Quando é que uma pessoa fica para trás numa caminhada? Porque ele está muito lento, ele está parando demais. Fica para trás. Parou no tempo. Não fique para trás, não demore. Lechalmo, olha essa palavra em hebraico. O lamed é preposição, para. E o rolenvav aqui é uma flexão. Ele, dele. A palavra é shalem, que é a raiz da palavra shalom. Shalom, plenitude. Shalem, quitar, pagar plenamente, sem dever nada, sem ficar um centavo fora, pleno. Se deve 100, é 100 o pagamento, entendeu? Pleno. Le shalmo, para pagá-lo, para quitá-lo. Não demore, não fique para trás, se atrasando de pagá-lo, de quitá-lo, de cumprir esta promessa, este voto. Agora, olha aqui, ó. Que darosh e derecheno. Mesma coisa. Darosh, derecheno. Repete a palavra, dá uma flexão na palavra e repete a mesma palavra flexionada para dar uma ênfase. Então, o que é darosh? Darosh é procurar, darash, drash. Daí que vem a palavra drash, pesquisa, né? Midrash vem disso. A palavra midrash, ao pé da letra, da busca, da pesquisa, né? Fazer uma comparação, fazer uma pesquisa, um estudo, uma midrash,
uma comparação para se entender melhor, uma busca de compreensão. É isso que quer dizer. É isso aqui. Darosh é buscar, procurar. Pois irá procurar, irá requerer, irá fuçar. É isso que quer dizer. Dá uma procurada, passar um pente fino. Quem é que vai fazer isso? O Eterno. O Eterno vai fazer isso. Vai buscar, vai requerer, Ele vai cobrar aquilo que saiu da sua boca. Ele não mandou você prometer? O Eterno teu Elohim, Meimar, de você. Vai requerer de você. Meimar, de você. Verraiá, e haverá, bcha, em você, het, pecado. Vai haver em você pecado. Por quê? Porque você prometeu e não cumpriu. Enquanto você não quitar, enquanto você não pagar, haverá em você pecado. Porque você pode dizer, bom, eu fiz a promessa, mas não disse quando ia pagar. E a pessoa, você fica assim, até você morrer. E aí, quando é que esse pecado vai estar em você? O pecado está no momento em que se promete. Você sabe se você vai poder cumprir? Eu tenho certeza que eu vou. Como tem se você não sabe o dia de amanhã? Né? Como é que você sabe? Você não sabe o dia de amanhã. Quem é que sabe o dia de amanhã, gente? Quem é que tem poder sobre o dia de amanhã? Você não sabe se você vai estar vivo. Pode ser algo que realmente você tenha como cumprir. Se tudo ocorrer correto, você tem como cumprir. Você não está fazendo algo que é um absurdo, né? Você não está prometendo, por exemplo, olha, eu vou conseguir para você R$1 milhão. Não, não é algo assim absurdo. Não, você está fazendo uma promessa que você tem condição de cumprir. Mas a questão é, e se você não cumprir? E se você não acordar amanhã? E se você não estiver de pé semana que vem? Se você não puder ir? Por isso que a gente sempre tem que dizer, Imitzer Hashem, se o Eterno permitir. Imitzer vem de rotzer, vem de gostar, vem de querer, vem de desejar. Se desejar o Eterno, se for da vontade do Eterno, eu farei. O melhor é não falar nada. Não falar nada. Pronto. Promete nada. Porque quando promete, enquanto não cumpre, verraiá, berrá, het, haverá em você pecado. Tanto que o próximo verso nos diz, verso 22, verri terdal linedor lo ihye berachet. É o contrário daqui. Aqui é verraiá berachet. Aqui é lo ihye berachet. É o contrário. Redal é se abster. E se você se abster lineder por votar, ou ao votar, ao prometer, se você se abster ao prometer, me abstenho de falar, de prometer, não, é melhor não prometer, melhor não. Se você se abster de prometer, feliz será a tua vida. Não, você não está agindo como um jumento, carregando um monte de carga em você. A sua alma não está amarrada, entendeu, gente? Não há amarras na sua vida. Sua vida não está travada. Fica travada aquela promessa. Fica travada e as coisas não dão certo, as coisas não evoluem, as coisas não avançam. Muita gente fica a se perguntar, por que as coisas não dão certo na minha vida? Hein? Por que será, né? Porque você é um jumento, uma jumenta, um ramor, um jumento, uma aton, uma jumenta. Não é ramorá, é aton em hebraico, jumenta. Diferente o hebraico. É uma exceção. É uma jumenta. Carregando.
E até, gente, eu diria que até o significado de jumento, jumenta na língua portuguesa, no nosso cotidiano, que a gente chama de jumento, jumenta, uma pessoa que é uma coisa que é ridículo isso, é horrível você desfazer assim de uma pessoa, mas é exatamente o significado no português, uma pessoa que não tem inteligência, sabedoria, conhecimento. De fato é isso mesmo. Não promete não, porque você está fazendo algo, você não está agindo com sabedoria. Pronto, é isso, a verdade é essa. Você não está agindo com sabedoria. Sábio é aquele que fecha a sua boca, que segura a sua língua, que trava a sua língua. Não haverá pecado em você. Então que maravilha. Para que eu vou querer pecado em mim? Quanto menos pecado vier para você, melhor e mais pura e mais limpa e menos carregada será a sua vida. Imagine, para que você quer pecado em você? Para que você quer correr esse risco? Não promete, fecha a boca. Quando você estiver em extrema alegria, alegre-se. Celebre a vida, agradeça. Em vez de fazer voto, em vez de fazer promessa, agradece quando estiver feliz. Agradece quando estiver alegre. Agradece, seja grato ao Eterno. Mas não faça promessa. Quando você estiver em agonia, em tristeza, em perigo, clame ao Eterno. Não precisa fazer um voto, não precisa fazer uma promessa. Eterno, se tu me livrar disso, se tu livrar a minha filha disso. Veja Hannah. A gente vai ler um texto agora, gente. Observe só o que está escrito aqui, ó. Mokesh. Mokesh, em hebraico, é como uma armadilha. Sabe aquelas armadilhas de para urso, para animais? Que quando ele pisa aí... É um mokesh, uma arapuca, para pegar um passarinho. Mokesh, arapuca. Mokesh Adam. Adam em hebraico é o ser humano. Uma armadilha do ser humano. Uma armadilha para pegar ser humano. Sabe qual é a armadilha para pegar ser humano? A boca, a língua do próprio ser humano. Ele mesmo arma a armadilha. Você mesmo, eu mesmo armo. Você arma uma arapuca, uma armadilha para pegar quem? Você mesmo. É cômico. É engraçado isso. Não é? É engraçado. Porque somos nós mesmos que abrimos a porta para a bênção e nós mesmos que abrimos a porta para a maldição. Nós mesmos fechamos a porta para as bênçãos e nós mesmos fechamos as portas para as maldições. Olha o poder que você tem na sua mão, dado pelo Eterno. Você tem poder sobre as escolhas da sua vida. Coloque isso na sua mente, porque é o que a Escritura ensina. Não liga para o que as religiões ensinam. Deixa falar lá, deixa ensinar lá, deixa lá. Dê ouvidos ao Eterno para tu ser feliz, homem. Para tu ser feliz, mulher. Para destravar a tua vida. Para as portas se abrirem na tua vida. As campanha. Isso não funciona não. O que funciona é a tua escolha. São as tuas obras. As tuas práticas. Quer mudar, quer ser feliz? Começa a escolher direito as coisas. Começa a escolher o que tu vai falar. As palavras que vão sair da tua boca. Fecha a boca, segura a língua. Não dá com a língua nos dentes. Mokesh Adam Yalá Kodesh Ve'achar Nedarim Levaker. Fazer o quê? Mokesh Adam Yalá Kodesh Ve'achar Nedarim Levaker. É uma armadilha para o ser humano consagrar apressadamente e refletir nos votos somente depois. E depois
refletir nos votos depois de fazê-los. Então você consagra apressadamente uma dádiva. É o que eu falei, você está num estado, sabe, o pico de adrenalina, sabe, muito feliz ou precisando de algo muito, aí você vai e consagra. Eterno, se isso acontecer, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Veja, por exemplo, Hannah. Não é Hannah Montana não, viu? Não tem um desenho aí que é assim? Eu vi antes. A minha primeira filha, quando era pequena, tinha um negócio de Hannah Montana. Não é Hannah Montana, não. Hannah, da escritura do Tanar. Shemuel. Imá Shemuel, a mãe de Shemuel. Ela queria muito ter um filho demais. Ela chorava. Um dia ela fez uma promessa, um voto ao Eterno. Qual foi o voto que ela fez? Eterno, se tu me deres um filho que eu quero tanto, eu vou consagrá-lo a ti. Vou consagrar. Consagrar não é matar a criança, tá, gente? Consagrar é... Ele vai ser inteiramente para servir ao Eterno, como um levinho, um torreno, um sacerdote. E foi isso que aconteceu. O menino nasceu e ela teve que fazer isso. Por quê? Porque ela fez um voto. E depois ela pensou, mas... eu queria tanto essa criança. Mas por que você fez o voto então? Por que você não confiou no Eterno? Você acha que o Eterno só te daria a criança se você consagrasse a Ele? Esse é o erro da humanidade. Esse é o erro de muita gente. O Eterno daria a Hannah Shemuel se ela consagrasse ou se não consagrasse. O Eterno deu para ela porque ela pediu, porque ela clamou, porque ela se humilhou. E o Eterno ouviu a voz dela. Mas ela consagrou. O Eterno não disse, Hannah, eu só te dou se você consagrar a mim. Não, o Eterno não disse isso, estão entendendo? Mas agora, e agora? Só refletir nos votos depois de fazê-los. Depois que já saiu da sua boca. Depois que você já se atou, se amarrou a isso. Aí quando ela teve a criança, e foi um período de 9 meses, você deve imaginar a mente, a cabeça dela. Queria tanto ficar com ele. Vai ter um período que ela vai dar de mamar. E até desmamá-lo. Oh, como eu queria ficar com essa criança. E agora? E agora? E agora? Entendeu, gente? O voto, a promessa, o juramento é algo inteiramente pessoal. Não pode ser jamais por coação, ou ninguém pode impor a você isso. O Eterno nunca impôs a ninguém fazer voto nenhum. Muito pelo contrário, vocês leram o que está na Torá. Se você se abster de fazer um voto, um juramento, não haverá. Lo irie becharet. Não haverá em você pecado. Que coisa linda. Então, esse negócio de estar fazendo voto, promessa, sai dessa. Sai dessa. Seja feliz. Deixa quem quiser fazer. Você não faça. Seja feliz. Seja feliz. Bom. O que é que Yeshua ensina sobre isso? Para a gente finalizar. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu nem deveria perder tempo com isso. Mas, semana passada, alguém... não sei se perguntou, se afirmou. Se perguntou, eu vou responder. Se afirmou, bom, problema seu. Você pode falar o que você quiser, desde que não seja desrespeitoso. E de fato ele não foi desrespeitoso. Se ele afirmou, ok. Mas a gente entende porque isso é o que as pessoas realmente aprendem, né?
O que é que as pessoas aprendem? Bom, primeiro que os escritos nazarenos, chamado de Novo Testamento, foi escrito originalmente em grego. Como se tivesse passado na Grécia, como se os principais atores fossem gregos e falassem grego. Né? Ou seja, Yeshua falava grego, ensinava em grego. Bom, já mudaram o nome dele. Já mudaram os seus costumes. Querem mudar até a sua língua agora. Querem mudar até a sua língua. Querem mudar até a língua de Yeshua. Que Yeshua falava grego, que Yeshua falava latim. Olha só que absurdo, gente. Faz algum sentido alguém que ensinou inteiramente o Tanar, que é Ivrit, um judeu, Yehudi, Ivri, hebreu, Ivritov, como diz de abençoada memória o David Belhassi. Ivritov, um bom hebreu, patriota. E de fato era. Né? Procurava as coisas do seu povo, ensinar ao seu povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Deu prioridade a isso. E ensinou em Ivrit, em hebraico, porque o Taná é Ivrit. E ele é hebreu. Yehudi, da tribo de Yehudá. Falava o quê? Hebraico. Ah não, o povo de Israel no primeiro século não falava hebraico. Quem falou isso, gente? Quem ensinou essa loucura para vocês? Que falta de sabedoria total. Mas quem é que ensina isso? Os teólogos. Por quê? Por que os teólogos ensinam isso? É muito simples. Eles querem que o hebraico seja grego para manipular o povo. É por isso que querem ensinar a você que Yeshua, por exemplo, aboliu a Torá. E você acredita nisso? Porque os teólogos dizem. Então acredite nele, que eles dizem também que Yeshua aboliu a Torá. Querem manipular, e eles manipulam até hoje. É grego, e aí eles podem fazer o que quiser. Ivrit. Se passa em Eretz Israel. Quem? Ivrit. O Tanar é Ivrit e é totalmente baseado no Tanar. Agora, foi traduzido para outras línguas. E para as duas línguas da época. O latim, a língua dos Romit, dos romanos. Os Romim, dos romanos. Latinite. Hoje em dia se chama Latinite, mas na época não existia isso de Latinite. Era Romit, a língua do romano, a língua dos conquistadores. E Yovanite, a língua de Yavan. Yavan em hebraico é onde é a Grécia. Os gregos, claro, porque o helenismo se espalhou pela face da terra. Agora, o que é que os historiadores dizem? Que em Israel, os judeus não abraçaram o Yevanite, não, o grego, não. Muito simples, por causa da Torá, do Tanar, que é Ivrit. Nunca se apartaram do hebraico, nunca, jamais. Para trocar por outra língua, porque a escritura sagrada está no nosso dia a dia. Nós estudamos a Torá todos os dias, toda semana no Shabat. Nós lemos a Torá em hebraico, nós aprendemos em hebraico. Mas, se você tem dúvidas sobre isso, eu vou só alguns minutinhos, tá, gente? Para mostrar isso para vocês, olha. Só vou mostrar alguns textos, porque não tenho tempo. Eu precisaria de mais de 5 horas para mostrar todos os textos escritos nazarenos possíveis sobre esse assunto e provar a você que, na verdade, foi traduzido para outras línguas, para o grego, para o latim, né? Foi traduzido do Ivrit e do hebraico. Todos os textos, todos. Os evangelhos, tudo, Risaion, Apocalipse, tudo, porque tudo está baseado no Tanar, na escritura. No primeiro século, os judeus não falavam hebraico, falavam grego e latim. Gente, bom, veja então o que diz o texto aqui de Yohanan 19:19.
Vou ler para vocês em hebraico. Mas você pode ver a sua tradução aí em qualquer idioma. Va'irtov, vem de katuv, escrever. Um beijo pro meu amigo, meu irmão, Fernando Bartolomeu, do canal Katuv. Va'irtov, e escreveu Pilatos, não quer dizer que foi Pilatos que escreveu, mas ele mandou escrever. E mandou, acho que não foi Pilatos que escreveu, que ele não tinha ele não sabia nem escrever em latim, quanto mais em outro idioma, mas ele mandou escrever. E escreveu Pilatos, que tovet, uma inscrição, veio de Katuv, né, de escrever, uma inscrição al luar. Luar, vocês sabem essa palavra, quem estuda a Torá? Luar, tábua, luhot, tábuas. Al luar, sobre uma tábua, vaismehu, e colocou em cima e cobriu, né, em cima, na parte de cima, né, al-Hatzelav Yeshua, perdão, al-Hatzelav, sobre o madeiro de execução, sobre a estaca, tzalav em hebraico, é a estaca de execução que os romanos executavam, os condenados. Al-Hatzelav, sobre a estaca de execução. Cruz, não existe isso no ivrita aqui, não. Isso é uma coisa do quarto século, de Constantino, tá? Isso aí é romantizar toda a situação. É uma estaca. O que é uma estaca de execução? Um pedaço, um tronco de árvore. Um tronco de árvore que era usado para executar um ser humano. Pregar ele ali naquele tronco de árvore. Pronto. Hatzelav, sobre o madeiro de execução, sobre a estaca de execução. O que é que estava escrito? Preste bem atenção. Yeshua Ha-Natseri, Yeshua, porque sempre colocava em todos, não só o de Yeshua, tá? Todos tinham o crime que ele cometeu em cima, na parte de cima, em cima de sua cabeça. Ali estava o crime que ele cometeu. Qual o crime que Yeshua cometeu? Vamos lá. O crime é Yeshua Ha-Natseri Melech Ha-Yehudim. Yeshua, o Nazareno, rei dos judeus. Esse é o crime que ele cometeu. Pilatos mandou escrever isso. O outro, assassinou um oficial romano, por aí vai. Crimes dignos de execução. Yeshua ha-Natsiri melech ha-Yehudim. Yeshua, o Nazareno, rei dos judeus. Agora preste bem atenção que diz o verso 20. E os judeus não falavam hebraico. Vamos lá. Ve Yehudim, Rabim, e muitos judeus, Kareu et Haketovet, leram a inscrição. Que Hamakom, pois o lugar, Asher Nitzelav Sham, Yeshua, o lugar em que estava a execução no madeiro de Yeshua, Karov Lair, era próximo à cidade. Já mostrei a vocês o local. Bem próximo ao portão da cidade. Não é também assim, 10 metros, 20 metros, não, mas era próximo. Você passava, você era na beira da estrada, Derech Yericho, caminho de Yericho. A beira da estrada, não é em cima do monte, não, gente. Presta atenção. É impossível ser em cima de um monte, ok? O monte era referência ao Golgotha, mas não foi em cima do Golgotha, foi na parte de baixo, na via, na beira do caminho. Tanto que as pessoas leram a inscrição. Não ia ler a inscrição lá em cima. Não tinha binóculo na época, tá? Não faz sentido. Vamos lá. Muitos judeus leram a inscrição, pois o lugar
era próximo à cidade. E não só isso, os judeus leram a inscrição, Ve-Haketovet, e a inscrição Ketuvá estava escrita, é assim que está, né? A inscrição estava escrita, primeiro, Ivrit. Veja aí em qualquer tradução, seja para o grego, para o latim, para o português, para o inglês, Ivrit. Ivrit. De novo, Ivrit. Não é aramite, aramaico, Ivrit. Segundo, Romit. Terceiro, Veiavanit e grego. Hebraico, latim e grego. Isso sempre foi assim e é até os dias de hoje. Primeiro, a língua local. Segundo, a língua dos conquistadores. Terceiro, a língua estrangeira, tipo o inglês, né? Repito. Primeiro, língua local. Ivrit. Qual a língua que eles falavam? Ivrit. Se ele não fala hebraico, para quem vai botar em hebraico lá? Para quem lê? Quem é que leu? Judeus. Mas não só os judeus, também tinha os romanos. Muitos romanos. Os romanos queriam saber por que ele está sendo executado. Está lá também em Romit, que é hoje chamado Latinit, em hebraico, no hebraico moderno. No hebraico da época, Romit, a língua dos romanos. Os romanos não falavam Yavanit, grego, que os romanos não eram gregos, os romanos eram romanos, e os romanos falavam latim, Latinit, Romit. E a língua estrangeira, e por último, a língua estrangeira, o inglês da época. Veja que tinha esse costume na época. 3 idiomas. Como é que é hoje? Vamos lá. Como é que é hoje? Olha aqui. Olha aqui. Todas as placas de Israel é assim. Todas as placas. Todas. 3. Yerushalayim, em Ivrit, língua local. Segundo, árabe, a língua dos conquistadores. Quem foram os conquistadores? Os turcos otomanos, gente. Os turcos otomanos passaram simplesmente, olha só, 400 anos no poder. Turcos otomanos, que língua eles falavam? O árabe. O árabe. A mesquita Al-Hassan Al-Sharif, o Domo da Rocha. A mesquita Al-Aqsa, a mais importante, voltada para Meca, aquela escura. Todas elas foram criadas durante o período dos turcos otomanos e todas elas são chamadas pela língua árabe, a língua dos conquistadores, a segunda, e a terceira e última, a língua estrangeira, que não é mais o grego há muito tempo. Teve uma época que eram os franceses. Aqui no Brasil, por exemplo, vocês que têm mais de 50, 60 anos, vocês sabem que teve uma época que aqui no Brasil não era ensinado o inglês na escola, não. Qual era a língua que era ensinada? Safardite. Francês. A língua dos conquistadores. Uma época foi isso, os franceses. A língua que dominava era o francês. Lembram disso vocês aí? Eu não sou dessa época. Eu sou do inglês já. Eu sou do inglês. A língua estrangeira, inglês. Entendeu? Olha aqui, ó. Inglês, a última. A do meio, a língua dos conquistadores. E a primeira, a língua local, o Ivrit. Agora vamos voltar aqui. Vamos voltar. Pronto. A língua local, o Ivrit, a língua dos conquistadores e a língua estrangeira, o inglês da época. Yeshua falava Ivrit. Os hebreus falavam hebraico, é simples isso. Os gregos falavam grego, mas os hebreus falavam hebraico, Ivrit. Aramaico também, algumas expressões no dia a dia, mas quando se ensina a escritura sagrada é Ivrit, hebraico, Ivrit.
Então não estranhe o texto em hebraico, porque é assim, foi assim que falou. Porque eles falavam hebraico. Quando Yeshua ensina o Sermão da Montanha, ele ensina o quê? Ele não ensina bem-aventurado, ele ensina Ashirei, porque é assim que os salmos começam. Ashirei, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, tal. Mas a sua alegria está na Torá do Eterno. É o que Yeshua vai falar no Sermão da Montanha, em outras palavras. Ele vai falar sobre a Torá, que não veio abolir a Torá, não veio tirar nenhum Yud. Yud, essa língua é que? Ivrit. Yud é da língua hebraica, não é da língua grega. Não tem Yud na língua grega. Como também não tem Kots na língua grega, só no hebraico, nem no aramaico, é hebraico. Ele está ensinando o hebraico. Por quê? Porque o hebraico é bonito? Não, porque o hebraico é a língua da escritura, é bonito também, mas o hebraico é a língua da escritura. Todos os escritos nazarenos são baseados na escritura. E para a autenticidade deles, eles fizeram em Ivrit, em primeiro lugar. Primeiro para a língua mãe, porque encaixa depois vai traduzir para outras línguas. Porque você tem que ter a base inicial. Você tem que ter sabe? Para você fazer cópias de alguma coisa, você tem que ter o original. O que é o original? Aquilo que eles falaram. O que é o original? Como foi a conversa? E Yeshua falou, que língua? Aqui está escrito Ivrit. Ah, mas será que Yeshua realmente falava Ivrit? Bom, você tem dúvida ainda? Vamos. Olha, eu gosto demais de vocês. Eu gosto. Eu tenho amor por isso. Eu tenho amor por essa causa. Eu tenho amor por essa causa. Vocês sabem disso. É amor mesmo. Não é nada, não. É amor. Só isso. Atos 21, 40. Logo vocês vão estudar com o More Haimson. O vetet oto ledaber hi te yatsev polos al ha-ma'alot va yanofef yado el mul ha'am vai terri dumia gedolah vai daber aleihem e Beivrit. Foi permitido para ele falar e pondo-se em pé Paulo, Shaul, como chamavam ele os estrangeiros, Polos, vem de Apolo, Shaul. Nas escadas, fez sinal com a mão para o povo e, feito grande silêncio, falou para eles Beivrit. Paulo falou para eles em hebraico. Agora, como é que Paulo vai falar em hebraico se ninguém dos judeus falava hebraico? Se ninguém entendia em hebraico? Se nem o mesmo Paulo falava em hebraico? Gente, vocês não estão vendo que isso é um absurdo acreditar numa mentira dessa? Mas a mentira repetida várias vezes se torna verdade. Acredite no que está escrito no próprio escrito nazareno, que fala o tempo inteiro disso. As coisas só fazem sentido dos escritos nazarenos em hebraico. Quando você coloca em outro idioma, perde realmente. Não tem sentido. É por isso que as pessoas têm tantas doutrinas diferentes, loucas, malucas, sem sentido, sem conexão com a escritura. É por isso que chegam a dizer que Yeshua aboliu a Torá. É o contrário. Estão lendo tudo de cabeça para baixo. O que diz sim, estão dizendo não é possível. Verso 22 agora, capítulo 22, verso 2. Que chamaam ki beivrit idaber aleihem vayosifu od lehacharish vehu amar. E quando os judeus ouviram ele falar beivrit, Beivrit em hebraico, mais silêncio fizeram ainda em respeito à língua santa, a língua kadosh, a língua kasher, a língua apropriada, língua kasher. Se você quer os escritos nazarenos kasher, você tem que
procurar aprender o hebraico e ler Be'ivrit. Porque se você lê em grego, gente, cada palavra que você lê é o nome de um deus. Começa com o tempo. Cronos, de cronologia, é um deus. Cronos, da mitologia grega clássica. Isso não acontece. Be'ivrit. A língua da escritura, tá lendo a escritura, tá lendo o texto que o Eterno falou, que os profetas falaram, que o próprio Yeshua falou, entendeu? Eu não estou dizendo que você tem que jogar fora a sua tradução bíblica, você tem que jogar fora, eu não estou falando isso. Porque qualquer tradução, por pior que seja, se você ler com cuidado e você já leu antes o Tanar, você vai entender. Não estou dizendo isso. O que eu estou aqui é quebrando todo e qualquer paradigma sobre algo que é óbvio. Se eles estão na terra de Israel, Eretz Israel, se eles estão falando sobre a escritura sagrada, sobre o Tanar, se eles são hebreus, se eles são judeus, eles estão em Israel, eles estão falando que língua? Nunca jamais o povo de Israel deixou de falar o hebraico, não estando em qualquer parte, em qualquer região do planeta, em qualquer época da humanidade. E a razão para isso é muito simples. Tanar, a Torá, os profetas e os escritos, as rezas, as bênçãos, as orações, o Shabat, nunca afastaram do povo o hebraico. Falavam outros idiomas e quando estavam em outros lugares, mas nunca se afastaram do hebraico, nunca jamais. Nunca jamais. Por quê? Por causa do Tanar, entendeu? Da escritura sagrada. A escritura sagrada, gente, não é um livro de história, não é um livro contado por um ser humano, é a palavra de Hashem, que não morre nunca, que não se perde nunca. Os céus e a terra passam, mas essa palavra não passa jamais, porque ela é maravilhosa. Você quer mais uma? Tá bom. Vamos fechar com chave de ouro. Atos capítulo 26, verso 14. E depois nós vamos ler o texto lá de Yeshua, tá bom? Sobre o voto. Isso aqui é só um parêntese, rapidinho um parêntese. Que eu amo vocês demais. Anarno e também aquele que colocou essa questão. Mas não discuta com ninguém. Se a pessoa quiser dizer, os escritos nazarenos, no Novo Testamento, o original é grego. Deixa falar o que quiser. O meu mestre não falava grego, ele falava ivrit. Meu mestre, meu Mashiach. E olha a prova incontestável. Anarno culano, todos nós é anarno culano, todos nós, nafalnu, caímos la aretz, por terra. Va'ani, e eu, só ele, chamati, e eu ouvi, kol, uma voz, muito fácil o texto, coré, chamar, elai, por mim, beivrit, beivrit, ivrit. Não em grego, yavanit, não em latim, como diz no hebraico da época, romit, beivrit. E o que essa voz falou? Shaul. Não deve ter sido assim, nesse tom que eu tô. Shaul. Matirdaf-li. Tirdof, perseguirás. Tirdaf-li. Por que me persegues? Por que persegues a mim? Shaul. Beivrit. Em hebraico. Shaul, por que persegues a mim? Agora presta atenção que isso aqui só é entendido em hebraico, viu, gente? Rak ivrit, apenas no hebraico.
Ele tá falando em hebraico. Rakifrit. É engraçado, né? Como é que uma parte dessa pessoa ainda fala que é original grego? Tá falando o quê? Beivrit. O tempo inteiro é ivrit. Aqui é reforçado isso por Lucas. Beivrit. Caché, duro. Lechá é para você. Lehakot. Hadarvan Ahor. Duro para você é dar coices contra os aguilhões. Aguilhão, gente. Aguilhão é exatamente lanças com uma ponta de ferro que os carros de batalha faziam, colocavam os carros de ferro, por exemplo, dos cananeus. Darvan, para furar. Então, duro é para você ficar dando coice atrás, né? Coice quer dizer atrás de você, né? Como um boi, um cavalo, uma égua, um jumento dando coice. Mas a questão é que você está dando coice contra o quê? Contra aguilhões, contra lanças de ferro. Isso é muito duro. Isso é ivrit, gente. Isso é um ditado hebraico. O que significa isso? Eu traduzi aqui para a nossa língua de hoje. Coitado de você, Shaul. Você está dando murro em ponta de faca. Não há tradução melhor que essa. Para Caché Lecha Lehakot Hadarvan Ahor. Entenda o que é isso aí, esse ditado hebraico. Agora traduza para o português. Que ditado eu posso usar no português para claramente você entender o que Yeshua falou com Shaul? Coitado. Caché Lecha. Duro para você. Ou seja, coitado, Shaul. Coitado de você, Shaul. Você está dando murro em ponta de faca. Você está muito ponto de faca porque tu fala do coice nos aguilhões. Agora, você está enxugando gelo. Não adianta perseguir, porque você persegue um, persegue dois, persegue três, e milhares estão abraçando a fé. Milhares estão seguindo os meus ensinamentos. Você está dando murro em ponta de faca. Você está enxugando gelo. Que é? Beivrit. Beivrit. Rakivrit. Bilvad ivrit. Somente o hebraico. Somente o hebraico. Para entender a escritura é hebraico. A não ser que você queira desassociar os escritos nazarenos da escritura sagrada. Aí é problema de vocês. Problema seu, problema de quem quiser. Eu não discuto com ninguém. Você acredita se você quiser. Quer acreditar nos teólogos? Acredita neles. Eles ensinam que a Torá foi abolida. Acredita neles. É um problema seu. Eu acredito na escritura. Eu não confio em ser humano. Eu confio no eterno, na escritura sagrada. Quer confiar, confia em quem tu quiser. Eu e a minha casa serviremos ao eterno. É uma coisa que não deve nem se discutir. É óbvio, né? É o óbvio. Eu estaria aqui, assim, você ficaria preocupado, gente, com isso. Se tudo se passasse na Grécia, se os personagens fossem gregos, aí você vai discutir. É claro que o original só pode ser grego, se passa na Grécia. E é baseado na Ilíada de Homero, então é grego mesmo. Mas aqui estamos falando da escritura, do Taná, da Torá, tá bom? Bom, vamos ver o que Yeshua fala sobre voto. Va'ani omer lachem. E eu digo para vocês. Lo tishavá. Kol shevuá. Falando de promessa, de juramento. Eu digo para vocês que não jurem de jeito nenhum. Não jurem todo e qualquer juramento. Não façam lo tishvá kol shevuá. Não façam nenhum tipo de juramento. Não jurem. Não prometam. Lotshvá Bashamayim. Não jurem pelos céus. Kikse Elohim Remá. Pois é o trono, a cadeira, o trono do Eterno. É lá onde está o trono do Eterno. Velova Aretz.
e não façam juramento pela terra. Que Adon Raglav, porque é o apoio dos pés dele, onde ele apoia os seus pés. Que coisa bonita, né? Velo Yerushalayim, e não façam também juramento por Yerushalayim, que Kiriat Melech Rav, porque é a cidade do grande rei. Ele está falando de quem? De David Amelech, do rei David. Ele não está falando de si mesmo, ele não está se exaltando, ele está falando do rei David. Sempre foi conhecida a cidade do grande rei. Quem é o grande rei? David. Qual foi o maior rei de Israel? David. É Yeshua. Yeshua ainda vai reinar. Ele não reinou ainda. Ele está reinando? Não. Diga a você claramente que quando ele reinar, a Torá vai ser cumprida. Para o Hashem. Ele vai separar a ovelha do bode. O bode do carneiro. Quem guarda a Torá e quem não guarda. Ele mesmo fala isso. Ele não está reinando, não. A cidade do grande rei. Está falando de David Amelech, do rei Davi. Verso 36. Velot Shiva Beroshecha. E não jure pela tua cabeça. Que lotuhal lahapor sear errad lavan ou shachor. Porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Você não pode mudar, você pode pintar, mas quando o cabelo fica branco não tem jeito aqui, ó, não tem jeito, pode pintar à vontade. Eu adoro o cabelo branco, mas tem gente que não gosta, né? Aí vai pintar, mas não adianta, vai voltar a ficar branco. O que Yeshua quer dizer é, você não tem controle sobre isso, você não tem poder sobre o futuro, você não tem poder, você não sabe o que vai acontecer. Você não pode acrescentar um dia a mais na sua vida. Você não pode fazer isso. Você não sabe disso. Não é determinado por você. Agora, verso 37. Para finalizar. Zé mais Zé irie devarhem hen lo. Veio ter misé mimekor hara. Não tem nada de diabo aqui, tá? Como as traduções trazem, nada disso. Mas que o sim de vocês significa apenas sim. E o não seja não. Qualquer coisa além disso é mimekor, é a fonte hará, do mal. Claro que Satã está envolvido aqui também, claro, na fonte do mal. Mas não fala diretamente aqui a palavra diabo ou maligno, não. Aqui fala a fonte do mal. É da fonte do mal. De onde vem esse negócio de dizer, eu vou ver, talvez, não sei o quê. Ou dizer que vai e depois não, eu não disse que ia, não quis dizer isso. Que o sim signifique sim, que o não signifique não. É sim, é não. Ok? Mas não prometa nada. Não envolva nada, não envolva os céus, não envolva o eterno, não envolva a cidade do grande rei, não envolva nem você, nem a sua cabeça. Porque você não tem poder sobre isso. Só o eterno conhece o futuro, portanto só ele pode prometer. Só ele pode prometer. Quer ser feliz? Não prometa. Gente, passou um pouquinho do horário, mas foi por uma boa causa, né? A gente falou um pouco do hebraico, vai reforçar para vocês aí. Que o Eterno te abençoe. Desculpe qualquer pessoa que esteja assistindo agora que se sentir de alguma forma ofendido. Não é a minha intenção, até porque não citei aqui nenhum tipo de instituição religiosa, nada disso. Não fazemos isso, tá? Respeitamos. Mas a gente tem que falar e falar a verdade, tem que falar a verdade. Não pode jamais se abster da verdade. Só para agradar um ao outro? Não. Aprenda a verdade e não fica dando ouvidos a essas pessoas, entre aspas, renomados. Só não é renomado pelo Eterno, né? Porque está trazendo mentiras para o povo há muito tempo. Mentiras para controlá-los. Controlá-los. E as pessoas estão amarradas, atadas a essas mentiras. Não aceite essas mentiras,
tá bom? Mas não precisa discutir por isso, não precisa brigar por isso. Quer, não quer? Tchau. Um beijo para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Vamos finalizar, já passou um pouco do horário. Vamos finalizar esse momento. Hoje eu não vou colocar nenhuma canção, viu, gente? Porque o horário já está bem avançado aqui para mim. Já está bem avançado. Me desculpe, não dá para colocar nada agora. Mas me despeço de vocês com um beijo no coração. Que o Eterno te abençoe, te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Hoje eu não vou colocar nenhuma canção. Mas, Vale, vão dormir. Vão dormir, tá na hora de dormir, para acordar cedo amanhã, tá bom? Todo mundo dormindo, vamos todo mundo? Dormir, tomar uma águazinha, escovar os dentes, né? Deitar, faz uma oração, agradece ao Eterno pelo dia e dormir. Dormir, pessoal, dormir para acordar cedo. Não quero ninguém acordando tarde, viu? Um grande abraço, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo Momento do Hebraico, Momento do Hebraico. Amanhã nós temos com o Moré Raimson, Atos dos Emissários. Logo vai chegar nesses textos que eu mostrei a vocês. E na quinta-feira, rufem os tambores! Com o Moré Renato de Prínzio, um pedacinho da Torá. E na próxima sexta-feira, não percam esta porção que eu trouxe um pedacinho para vocês agora, né? Utilizando o título do programa do Moré Renato. Deve ser apresentado pelo Moré Daniel. Um beijo para você, meu amigo, meu irmão. Estarei esperando de camarote para acompanhar com muito entusiasmo o seu ensino, a sua instrução. Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Shalom, Laila Tov.